lenha sobre o altar. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu sou de origem da mesma igreja que o pastor João, pentecostal até o tutano, e a gente usava muito esses versículos aqui para os nossos congressos, para os simpósios. Era qualquer ajuntamento santo, a gente já falava em fogo, em manto, em poder, terra, aleluia. E esse versículo já foi tema de muitos congressos de mocidade, de muitas reuniões, porque nós gostávamos e declarávamos, e é uma verdade, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas no início, quando a gente falava sobre isso, a gente só lia o versículo 13, enfatizava o versículo 13, declarava o versículo 13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, como se fosse uma iniciativa e uma continuidade de Deus, que Deus acenderia, poria fogo sobre o altar e ele o manteria aceso. Então a gente vivia declarando isso, e é muito confortável para nós, querido, declarar que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, desde que o trabalho, desde que o empenho para manter esse fogo aceso sobre o altar não seja nosso. É muito bom a gente ficar só na vibe, na chapação, aleluia, glória a Deus, lágrimas, línguas estranhas, poder, unção descendo, enquanto o fogo é mantido aceso sobre o altar e não se apague. Só que no versículo anterior a gente leu que para que o fogo mantenha-se aceso sobre o altar e não apague, é necessário que o sacerdote acende lenha, vai acender lenha, vai colocar lenha sobre o altar todas as manhãs, todas as manhãs. Alex, então ainda continua tudo certo para nós, está tudo ok, porque o sacerdote representa vocês, os pastores da igreja, ou os levitas, né, que ainda não levitam, mas cantam aqui na frente, e eles são sacerdotes, eles que são responsáveis por colocar lenha sobre o altar para que não se apague essa chama. Então está tudo ok, nós vamos ficar continuando orando aqui, adorando, frequentando o culto, ainda que eu chegue um pouquinho, uns 15 minutos atrasado, mas não tem problema, porque Deus habita no meio dos louvores. Então é exatamente no meio dos louvores que eu vou chegar. Mas, querido, não é isso. 1 Pedro 2,9 diz: ei, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Quando Jesus disse está consumado e o véu rasgou-se de alto a baixo, eu e você podemos ser sacerdotes. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, nos deu livre acesso. Então quando a palavra diz que o sacerdote vai pegar lenha e colocar sobre o altar todas as manhãs, ele não está falando apenas para aqueles que são descendentes da tribo de Levi. Falava assim naquela época que foi escrito, mas nos tempos atuais todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Então é a nossa responsabilidade de pegar lenha todos os dias, todas as manhãs, e colocar no altar para que a lenha seja queimada e para que a chama não se apague e continue aquela chama acesa todos os dias. Então, querido, percebemos que não é Deus fazendo, mas é Deus nos levando a fazer junto com Ele. É a nossa parte, é a nossa responsabilidade manter a chama acesa, pegando lenha, levando sobre o altar todos os dias. Não é confortável, vai exigir algo de nós, vai nos tirar da zona de conforto, mas se nós quisermos uma chama acesa sobre o altar todos os dias, sobre o altar da adoração, sobre o altar da devoção, nós precisamos todas as manhãs levar essa lenha diante do altar e colocá-la para queimar. Mas vai exigir algo de nós, queridos, precisa exigir algo de nós. Nós queremos muito fogo, e glória a Deus, é muito bom o fogo, mas estamos dispostos a todas as manhãs levantarmos, pegarmos a lenha, cortarmos a lenha, prepararmos ela, deixarmos secando, estocá-la e colocar sobre o altar todas as manhãs? Será que temos essa disposição? Ou deixa esse trabalho para os levitas, deixa esse trabalho para os sacerdotes, eles que se preparem antes, e afinal eles já chegam antes? Não, Deus está nos chamando. Ei, eu vou fazer, mas eu estou chamando você para fazer junto. Deus, querido, não é um Deus socialista. Deus não é socialista, o reino dele não é socialismo, ele é um rei, Deus Todo-Poderoso, e a sua vontade precisa ser obedecida. Não é socialismo, é monarquia. Existe um rei de um reino inabalável, e a sua vontade é soberana.
E a vontade dele é: ei, venham, sacerdotes, ministros do Senhor, peguem lenhas, coloquem sobre o altar para que a chama não se apague. Não é mais tempo da gente ficar esperando como era antigamente, onde a gente ia num sábado, onde os judeus iam no sábado, levar o seu sacrifício, para que aquela lenha que já estava acesa no altar do holocausto, ou no altar de bronze, que os sacerdotes preparavam para queimar as ofertas do povo. Não, nós não somos mais o povo que vem de vez em quando, nós somos os sacerdotes que assistimos diante de Deus todos os dias. Todos os dias Deus nos chama para uma vida diária, porque o pão é diário, porque o maná desce todas as manhãs, da mesma forma que o maná desce todas as manhãs, os sacerdotes, nós como sacerdócio santo do Senhor, precisamos colocar todas as manhãs a nossa lenha, precisamos continuar colocando para que o fogo não se apague, querido. E muitas vezes, o que nós temos visto, principalmente o estilo de adoração, as coisas que têm acontecido nos últimos dias, é que a gente tem terceirizado, estamos acostumados com o governo que guarda o nosso dinheiro. A FGTS, na verdade, nada mais é que o governo guardando dinheiro por nós. E quando a gente pega na mão, a gente torra tudo. Se o governo não guarda, a gente não tem. Então, a gente é acostumado com o governo que guarda o nosso dinheiro pelo FGTS, que nos dá uma ajuda quando a gente fica desempregado. E a gente acha que Deus vai ser dessa forma, que Ele vai ficar fazendo as coisas por nós. Ele pode fazer as coisas por nós, sim, mas aquilo que cabe a nós fazer, nós precisamos entender: ei, essa é a minha parte, essa é a minha responsabilidade, eu preciso levantar, pegar lenhas, colher as lenhas, secar as lenhas e colocar todas as manhãs. E o que são essas lenhas, queridos? A nossa oração, o nosso jejum. Vivemos uma era de uma igreja fria, porque ela fica dependendo de que alguém faça por eles. Vivemos a era, e eu não estou falando de nós, querido, porque entrar num culto como esse é um privilégio, queridos. Eu não consigo ficar com as minhas mãos baixadas, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o quanto eu sofri nas mãos de Satanás. Então, quando eu chego num culto como esse, numa atmosfera poderosa como essa, eu não consigo me conter, eu não consigo ficar com as minhas mãos baixadas, eu não consigo deixar de me render, não porque eu sou bom, não porque eu sou um verdadeiro adorador, não, querido, porque eu sou um dependente de Deus, porque eu reconheço a minha fraqueza no Senhor, porque eu sei que se não fosse Ele, eu não conseguiria. Eu tenho aprendido que quanto mais desesperados por algo do alto, querido, mais nos parecemos com alguma coisa que se chama cristão. Quanto mais vazios de nós mesmos, quanto mais ausentes, ainda que tenhamos habilidades, ainda que tenhamos dons, ainda que tenhamos talentos, mas quanto menos confiamos nisso e mais dependemos do Senhor, mais chegamos perto do que é ser um cristão. Porque nós não produzimos santidade, nós não produzimos fogo, como disse o pastor. Nós não produzimos atmosfera de adoração. O que nós podemos ser é como Jesus fez, um sacrifício diante de um altar, pronto a ser queimado por Ele, apto a ser queimado por Ele. Então, uma das lenhas que vai fazer com que essa chama continue acesa, querida, é a nossa oração, é nosso jejum, são as nossas práticas espirituais. Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração não é um momento como que eu orasse só uma vez na minha vida e passasse o resto da minha vida sem orar. Não, queridos, não tem a ver com isso. Tem a ver com o desejo de estar. Se oração é uma conversa, não um monólogo, mas uma conversa, e se Ele de fato é o amado das nossas almas, então nós precisamos ter o desejo de conversar com Ele a todo tempo. E eu sei, queridos, que pelo menos a sensação que eu continuo tendo é que quanto mais tempo eu passo com Ele, não que eu julgue ser tanto, mais eu vejo que eu preciso mais eu vejo que eu estou distante dEle. Esses dias eu estava lavando o carro, coloquei uma música dentro do carro mesmo, abri um pouco o vidro para não entrar muita água, e já sei lá quantos litros de água já tinha ido. De repente eu olho para o lado, o João me filmando no portão de casa. Eu falei: Deus, é um momento que eu estou aqui, só eu, o Senhor e o carro, e eu nem estou preocupado se o carro vai ficar tão perfeito, lavado assim, mas eu preciso do Senhor, eu preciso gastar um tempo a mais com o Senhor, eu preciso
fazer valer aquilo que muitas vezes eu digo para mim mesmo, e às vezes eu digo para vocês que as coisas do alto valem mais do que as coisas aqui, só que muitas vezes nós não gastamos tempo com as coisas do alto, porque perdemos muito tempo com as coisas daqui, mas queremos ter uma eternidade lá, e a eternidade começa agora. Então a perseverança na oração é porque nós estamos morando num corpo carnal fadado ao erro, querido. A nossa carne não quer Jesus, a nossa carne não quer adorar, a nossa carne não quer vir para o culto, a nossa carne ela não gosta de ofertar, a nossa carne não gosta de sacrifício, porque é ela a primeira a ser queimada no sacrifício. Então, quando nós arrastamos o nosso corpo através do nosso espírito, da nossa alma para um culto como esse, querido, a nossa carne, ela precisa ser educada a fazer aquilo que Deus deseja que faça, porque o nosso corpo vai militar contra o nosso espírito para que a gente não faça aquilo que a gente quer. Romanos 8 vai dizer isso. Mas quando eu tenho uma vida de perseverança em oração, eu vou me aproximando do Senhor, eu vou conhecendo o Senhor, eu vou sendo conhecido por Ele, eu vou sendo influenciado por Ele, eu vou me tornando parecido com Ele à medida que eu vou tendo uma vida de oração e uma oração perseverante. Eu vou entendendo, querido, que o TSD, o teu tempo sozinho com Deus, não é um gesso, não é um molde fechado, que não se adapta, que é toda coisa sempre. Não, nem sempre o nosso TSD vai ser com lágrima, querido, chorando que nem um doido. Às vezes vai ser um silêncio. Muitas vezes no meu TSD eu fico olhando para o nada, uma música fica tocando, eu falo: Deus, se o Senhor não vir sobre mim, se o Senhor não fazer alguma coisa, eu estou perdido. Tem muitas vezes que no meu TSD eu fico quieto. Por quê? Porque eu dependo dele mais do que tudo, querido. E a sensação que dá: Deus, eu não consegui fazer nada nesse tempo com o Senhor. Foi um tempo a sós contigo, mas não produziu nada em mim. Mas, na verdade, o desejo que existe ou deve existir no nosso coração de estar com Ele vai fazer com que essa oração de fato seja perseverante. Porque muitas vezes nós não sabemos como se deve orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus, teu Criador, que te criou, que te formou, que te entreteceu no ventre da minha mãe, da sua mãe, Ele vai saber o que nós precisamos, querido. Ele conhece o nosso momento, Ele sabe o que nós estamos passando. Então, ao invés de nós corrermos para tantos lugares que muitas vezes não são seguros, ou muitas vezes são tão expostos quanto a rede social, que a gente possa correr para Cristo e falar: Senhor Deus, eu não saio daqui até ouvir a sua voz, eu não saio daqui até eu ser transformado, eu não saio daqui até o meu coração ser quebrantado, eu não saio daqui até que eu consiga liberar perdão. Senhor, eu não saio daqui, eu não estou em busca da minha razão, da minha verdade, eu não saio daqui até que a sua verdade venha tomar conta da minha vida. Perseverar em oração, querido, é se parecer cada vez menos com a gente mesmo. Perseverar uma vida perseverante de oração nos coloca num caminho onde pedaço da gente, toco da gente é arrancado até que Cristo seja formado em nós. Uma vida de oração vai beneficiar muito mais o nosso espírito do que a nossa carne. E nós não vamos querer orar, querido. Se nós esperarmos uma vontade celestial que venha e convença a nossa carne a ter um momento de oração, não vai rolar. Nós precisamos fazer, mesmo que não haja vontade, mesmo que não haja um desejo no nosso coração, mas eu preciso ter entendimento. Eu preciso de Deus, eu preciso da sua presença, eu preciso da transformação que vem do alto, eu preciso buscá-lo, eu preciso conhecer a sua vontade. Esse é o nosso culto racional, mesmo que o nosso corpo não queira. Aqui dentro eu falo: eu preciso conhecer os oráculos santos do Senhor, eu preciso disso. Essa é uma das lenhas que vai fazer com que essa chama permaneça acesa. A outra é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus vai falar com os principais dos judeus, e ele sempre no debate que Jesus não era o Filho de Deus, e Jesus fala: vocês examinam a Escritura para que vocês consigam obter através das Escrituras
a vida eterna. E ele, sim, óbvio, nós fazemos isso, é nosso costume. Pois é, são essas escrituras que me revelam, são essas escrituras que testificam de mim. Queridos, muitas vezes a gente quer conhecer Jesus pela experiência do outro irmão, nós queremos conhecer Jesus pelo testemunho do outro irmão, e isso é muito bom, nós não somos contrários a isso. Você viu que nós temos um testemunho do encontro, e abrindo um parênteses, se você não fez a tua inscrição, já vai se encerrar daqui 2 dias, então corre. Fechando um parênteses, querido, nós não estamos falando que nós não precisamos de ter testemunhos e que não nos impactará uma mensagem ou uma experiência externa, mas Deus rasgou o véu para que eu e você tivéssemos acesso. Nós não precisamos ficar dependendo de uma experiência, nós não precisamos ficar dependendo do que alguém vai fazer, de um testemunho poderoso para que isso agite as águas do meu coração. Só que da mesma forma que a água agitada, ela também pode ficar calma, querido. Só que nós, se pegarmos a nossa vida e conduzirmos ela de acordo com a palavra de Deus, então não importa os ventos de doutrina, não importa o quanto falem de Jesus bem ou mal, eu sei quem eu tenho crido. Nós precisamos ser guiados pela palavra. Quem é guiado pela palavra não é conduzido por ventos de doutrina. Então isso é uma lenha que mantém a chama acesa. Somos uma geração, queridos, os números são terríveis, menos de 30% dos cristãos têm um relacionamento com a palavra de Deus. 30%, menos, bem menos de 30%. Se estivermos aqui, sei lá, em 200, são menos de 60 pessoas que têm um relacionamento com a palavra de Deus, de acordo com as estatísticas. 60 a cada 200, porque fomos acostumados a viver de acordo com o que os outros têm de experiência com Deus. Somos aproximadamente 47 milhões de evangélicos no Brasil. É um número muito expressivo. Mas sabe o número de pessoas que estão fora da igreja? Os desigrejados? Quase 47 milhões também. Temos o mesmo número praticamente, quase o mesmo número, são aproximadamente 40 milhões de desviados, de afastados da igreja. Sabe por quê? Porque conduziram, firmaram a sua casa sobre areia. A areia do conhecimento do outro, a areia do testemunho do outro, a areia da experiência do outro, quando a rocha é Cristo, querido. Se nós pautarmos a nossa vida pela palavra de Deus, nós não precisamos de um culto mágico, maravilhoso. Nós entenderemos que nós somos um altar que está com a chama acesa todos os dias, independente dos cultos, independente de como é o louvor. Nós não vamos ficar culpando, o culto foi ruim, porque a atmosfera de culto não estava legal, porque o pessoal do louvor não estava muito animado. Não tem a ver com o que é feito aqui, tem a ver com o que é feito lá. Quando eu pauto a minha vida pela palavra de Deus, eu dependo apenas da sua vontade. Só isso, apenas da vontade de Deus. Então a palavra também, ela é uma lenha, querido. E quanto mais eu colho dessa lenha, quanto mais eu queimo dessa lenha sobre o altar, mais um fogo intenso, uma chama acesa eu terei. Porque o que vai avivar de fato o nosso coração, querido, é o quanto nós nos permitirmos ser moldados pela palavra. Nós falamos de avivamento e eu espero tanto avivamento quanto todos vocês. Eu gostaria muito de ter nascido numa época daqueles avivamentos da Rua Azusa, do país de Gales, aqueles avivamentos que a gente vê nos livros. Embora eu não estou ignorando o que Deus está fazendo aqui, porque o que eu vejo, querido, é Deus movendo de uma forma muito poderosa. Todas as escolas estão com drops, reunião de oração uma vez por semana, estamos multiplicando life groups, vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas, o nome de Jesus está sendo propagado. Então isso também é um avivamento, mas nós estamos clamando por algo mais poderoso, mais visível, mais estrondoso. E eu quero dizer, eu ouso dizer que na verdade Deus nunca quis encerrar um avivamento. Deus nunca quis que um avivamento acabasse. Nunca. Então por que acabou? O pastor vivia falando que o avivamento não é exatamente o poder de Deus, é como a igreja responde ao poder de Deus. Sabe por que os avivamentos acabaram? Porque paramos de corresponder ao poder de Deus. Porque paramos de colocar lenha sobre o altar, porque ficamos esperando alguém colocar a lenha no nosso lugar. Só que se colocar uma lenha no nosso lugar, se alguém ficar continuando a colocar a lenha, querido, é a chama do altar dele que continuará acesa, a nossa vai apagar. E ninguém esfria do dia para a noite, de uma hora para outra.
Quantos tem panela de ferro em casa? É muito bom a comida feita em panela de ferro, né? A gente põe para fazer alguma comida. No caso lá é mais a Thaís do que eu. E parece que meia hora depois está quente aquele negócio ainda aqui. Só que se passar algumas horas, às vezes o dia todo já está frio. E muitas vezes é assim na nossa vida. O fogo já apagou, mas porque está morno a gente acha que está aceso. Porque está morno a gente acha que ainda tem lenha. Porque está morno ainda acha que está em vida de oração. Porque está morno a gente acha que o versículo que a gente aprendeu em 1997 é o suficiente para a gente chegar até o fim da nossa vida. E eu não estou falando da inoperância da palavra de Deus, não. Estou falando da inoperância de um coração que não tem sede e fome da palavra de Deus. Lembra que quando Elias estava na caverna, ele comeu e bebeu e aquela comida foi suficiente para que ele caminhasse até o ribeiro de Querite. O que nós recebemos há tempos atrás foi só suficiente para a gente caminhar até um ponto. Nós precisamos de uma chama que continua acesa para que continuamente possamos queimar diante do Senhor. Muitas vezes aquilo que nós recebemos, a comida que nós recebemos talvez ano passado foi suficiente só até mês passado e agora, se nós não buscarmos mais. Colocar lenha todas as manhãs faz referência ao maná. E o maná tinha que ser colhido todos os dias, porque Jesus é um pão diário. Mas se a gente ficar dependendo de um culto numa semana, nós vamos morrer, queridos. Grande parte das pessoas que se afastaram dependeram de um culto de uma vez na semana, de uma palavra de uma vez na semana, de um tadel de uma vez na semana, mas Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão diário que nós temos acesso todo dia. Deus rasgou o véu de alto a baixo para que possamos ter um acesso diário à presença dEle, querido. E muitas vezes nós olhamos para o véu e falamos assim: eu nem precisava de tudo isso, eu estava satisfeito de vir uma vez por ano. Deus está nos chamando, querido, para mais do que colocar lenha sobre o altar, mais do que ter momentos de oração. É muito bom, mas é um pouco mais do que isso. Mais do que momentos da leitura, é muito bom, é importante, mas é um pouco mais do que isso. Para o que Deus também tem nos chamado. Se a gente olhar o versículo 12 de Levítico 6, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. Nós precisamos colocar em ordem algumas coisas que estão desordenadas na nossa vida. Nós precisamos realinhar algumas prioridades. Porque somos cristãos e amamos vir ao culto, mas será que Cristo é a nossa prioridade? Será que Ele é o primeiro na manhã? Será que para nós Ele é o alfa e o ômega? Será que no desespero pior das nossas almas é a Ele que nós recorremos? Será que no dia da grande festa e promoção é dele que nós nos lembramos? Ou esquecemos Jesus lá na festa dos tabernáculos? Lá na cidade de Jerusalém, só vamos encontrar com Ele 3 dias depois. Nós precisamos organizar a nossa vida, querido. Organizar nosso estilo de vida, nosso estilo de adoração. Nós precisamos colocar em ordem. Joel capítulo 2, versículo 12, diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Deus não estava falando com ímpios aqui, queridos. Deus estava falando com o seu povo. Deus não estava falando com pessoas que não conheciam, que não sabiam quem Ele era. Deus estava falando com aquele povo que Ele chamava pelo seu nome. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Deus estava falando: ei, saia de uma vida religiosa, porque ela é politicamente correta,
quando nós não faltamos a nenhum dos nossos compromissos, mas é muito mais do que ter um compromisso religioso, de estar em todo culto, de trazer uma oferta, de ir no Life Group, de ir no Tadel, de não faltar no discipulado. Ei, Ele está nos chamando para converter o nosso coração, converter a Ele de todo o nosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Na época antiga existia um costume de rasgar as vestes. Lembra de Jó, quando Jó ele recebe aquela notícia, e depois de aquelas várias notícias, ele recebe a notícia dos seus filhos, que morreram todos, e ele se joga ao chão, rasga as suas vestes. Era um sinal de humilhação, um sinal de arrependimento, um sinal de angústia, e um sinal de indignação também. Uma vez quando Jesus falou ser o Filho do Homem, os sacerdotes rasgaram as suas vestes em sinal de indignação, falando blasfêmia. Então era um sinal externo de algo que deveria acontecer internamente, mas sabe o que aconteceu? Virou apenas um sinal externo, superficial, um arrependimento de 1,99. Porque quando eles precisavam manifestar aquilo que eles estavam sentindo, mesmo às vezes nem sentindo, eles rasgavam o coração, eles rasgavam as vestes. E daí as pessoas olham ali um homem humilde que se humilhou, ali um homem arrependido porque ele está com as vestes rasgadas. Mas virou um ato religioso, frio, sem vida. E quando Deus usa a voz de Joel para alinhar o coração do povo, Ele falou: ei, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não adiantam mais sinais externos de arrependimento, não adianta apenas sinais superficiais de arrependimento, não são as suas vestes que vão atrair o meu olhar. Era isso que Deus estava dizendo: rasgue o coração de vocês e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Deus está nos chamando para organizar as coisas, querido, e organizar as coisas começa com verdadeiro arrependimento, porque eles eram um povo que na religiosidade estava tudo ok. Se coloque de pé, por gentileza. Na ordem religiosa estava tudo legal, mas o coração não estava, querido. Existia jejum. Não era um jejum de quebrantamento, mas existia algumas orações lá no Muro das Lamentações, ficavam balançando lá, tal, só que o coração estava longe, a ponto de Deus escrever em outro lugar: ei, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Deus não quer apenas ou tão somente manifestações externas, querido. Deus está procurando corações verdadeiros, corações de um arrependimento genuíno. E Deus só responde a esse tipo de adoração, esse tipo de arrependimento. Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes eu pedi, clamei, esbravejei, jejuei, eu não vi 1 milímetro da voz de Deus. Não sei se é só comigo que aconteceu. Mas sabe por quê? Porque eu estava orando, eu estava pedindo algo que não era a vontade de Deus, era só a minha. E Deus não tem responsabilidade e obrigação nenhuma de ouvir os nossos caprichos. Mas quando nós conhecemos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus e oramos conforme a sua palavra, então Ele nos responde. A prova disso é a cruz. Na cruz Jesus estava no meio de 2 homens, e um falou: tu és filho de Deus? Se tu és de fato filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. E ele começava a afrontar a Jesus, e Jesus disse o que para ele? Absolutamente nada. Mas o outro do outro lado falou: você não temes a Deus? Nós recebemos a punição porque nós erramos, e recebemos a punição de acordo com nossos próprios feitos, mas a esse nada ele fez, ele é inocente, ele está recebendo uma punição sem ter feito nada. E aí ele olha para Jesus e fala: Senhor, se puderes, permita-me entrar no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus olhou para ele e disse:
eu te digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Deus não responde nenhuma manifestação superficial. Deus não responde um arrependimento de 1,99. Deus não responde uma vida religiosa pautada em interesse pessoal. Jesus, Ele responde a um coração quebrantado e contrito. Alguém que tem um desejo de colocar a lenha sobre o altar para que aquela chama não se apague mais, querido. É isso que Ele responde. É isso que Ele me responde. Versículo 14: quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, façam uma convocação, tocai a trombeta. Falei, ei, voltai, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo. Falei, ei, vamos nos ajuntar, é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de nós repararmos o altar, colocarmos holocaustos em ordem. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Até nos dias mais felizes, voltar-se ao Senhor é a coisa mais importante, querido. Até na realização dos sonhos, voltar-se ao Senhor deve ser em primeiro lugar. Até na conquista de tudo aquilo que a gente queria, voltar-se ao Senhor, organizar o holocausto, reparar o nosso culto ao Senhor tem maior importância. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E a parte A do versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Chorem os ministros do Senhor, os sacerdotes. Nós somos os sacerdotes, os ministros do Senhor, querido. Deus está nos chamando. É muito bom e vai acontecer sim da chama continuar ardendo sobre o altar, mas quantos de nós estaremos dispostos a trazer a lenha, a organizar, a colocar em ordem o holocausto? Quantos de nós estaremos dispostos a fazer de tudo para que essa chama não cesse, para que esse fogo não se apague, para aquilo que Ele começou continua no que depender de nós, porque no que depender dEle não apaga, não termina, não se encerra. No que depender dEle, querido, nada teria terminado, nenhum avivamento teria passado. Nós precisamos corresponder ao poder do alto, mas há momentos em que o nosso arrependimento não deve ser apenas perdão, Pai, não, precisa ser tão escandaloso quanto as nossas atitudes. Muitas vezes organizar na nossa vida de adoração, de jejum, de devoção a Deus, precisa haver algo muito mais do que um simples levantar de mãos ou uma cerimônia, querido. Não tem a ver com a nossa liturgia de culto. Não tem a ver com a nossa liturgia de culto, queridos. Eu amo muito tudo isso, mas não tem a ver com essa atmosfera, essa equipe de voluntários que são excelentes em fazer tudo para que tudo saia da melhor forma. Não é isso que Deus está procurando. Deus se agrada, mas não é isso que Ele está procurando. Eu amo a nossa atmosfera musical, a nossa atmosfera de adoração, mas não são bons músicos que Deus está procurando. Eu amo a equipe de mídia, eu vejo Deus fazendo algo poderoso, que vocês nem sabem quantos tem, mas eles estão espalhados por aí, servindo ao Senhor, mas não é uma boa equipe de mídia que Deus está procurando. Não é um bom movimento de jovens que Deus está procurando. Deus está procurando, da mesma forma que Jesus disse em João 4 para a mulher samaritana: está chegando a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. E os verdadeiros adoradores, eles têm uma vida de altar, têm uma vida de arrependimento, têm uma vida onde estão continuamente consertando e colocando em ordem aquilo que eles oferecem a Deus. Querido, nós não somos perfeitos, na verdade eu estou longe de ser. Mas a mensagem hoje é: ei, trocai trombeta, vamos convocar o povo, vamos
nos arrepender, vamos nos colocar diante do Senhor, vamos nos prostrar diante dEle, vamos permitir que a correção dEle venha até nós, vamos ser aqueles que colocam Deus como prioridade. Ele não é o último, querido, Ele não é o resto, Ele não é a esmola da nossa adoração, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele deu o melhor deles, Deus deu o seu melhor. Agora cabe a nós entregarmos o nosso melhor a Deus. Deus é excelente, amém? Então a nossa entrega precisa ser da mesma forma, querido. O sacrifício de Jesus foi perfeito e excelente, amém? Então a nossa entrega precisa ser na mesma intensidade, querido. Chega de se entregar em pedaços e como conta-gotas. Deus está nos chamando para uma entrega verdadeira. Verdadeiros adoradores sabem que caminham para o altar de sacrifício. Verdadeiros adoradores sabem que todos os dias eles caminham para o altar de sacrifício. Nós precisamos, querido, viver uma vida crucificada em Cristo. Uma vida onde a verdade e a vontade dEle de fato tem prioridade em nossa vida. Não apenas como uma oração formal, mas como um coração totalmente esquartejado na presença dEle. Falei, Senhor, é isso aqui que eu tenho. Eu quero orar, queridos. Eu quero encerrar esse culto orando. Nós precisamos proclamar, tocar trombeta, dizendo, ei, voltamos ao Senhor, vamos organizar a nossa adoração, vamos continuamente trazer lenha ao altar, vamos continuamente organizar o holocausto, colocar em ordem, rever as prioridades que nós estávamos invertendo, rever as prioridades, rever aquilo que nós estávamos entregando ao Senhor, porque Ele se entregou por inteiro e muitas vezes nos entregamos em migalhas aos poucos. O fogo arderá continuamente sobre o altar, mas somente desfrutarão disso aqueles que continuamente levam lenhas, buscam lenhas, colocam lenha para serem queimadas. Oração, vida de devoção, jejuns, palavra e arrependimento. Arrependimento, 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 arrependimento. Estendemos diante de Ti, Pai. Nos prostramos diante da Sua presença, Pai, reconhecendo que não há ninguém como Tu, Pai. Tu és o poderoso Deus. Tu és o Todo-Poderoso, Pai, aquele que é e era e há de vir. Senhor, é o Alfa e o Ômega. Todas as coisas foram criadas pelo poder da Sua palavra. E sem o Senhor, nada que foi feito se fez, Pai. Senhor, somos obras de Suas mãos, somos Seus filhos, Pai. Senhor Deus, nós queremos, Pai amado, rasgar o nosso coração, não mais as nossas vestes, não mais atitudes superficiais, não mais, Pai amado, atitudes externas, Pai, não mais coisas que não têm valor, Pai. Não mais, Senhor, uma adoração fria, não mais, Senhor Deus, um testemunho falho e falso, não mais uma mensagem fake, Pai, mas uma verdadeira vida, Pai, diante do Senhor, Deus. Reconhecemos a nossa pequenez diante de Ti, Pai. À mesma medida que reconhecemos a Sua santidade, Senhor Deus, o Seu poder, Pai. Transforma-nos pelo poder da Sua palavra, Pai. Transforma-nos, Deus, leva-nos, Senhor, mais perto, Pai. Mais perto, Senhor Deus, sabemos, Pai, que a nossa dependência está no Senhor, Pai. Nós não estamos confiando na força do nosso braço. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor, Pai.
No Senhor, nós não queremos confiar naquilo que se vê, Pai. Nós não queremos confiar naquilo que se conquista com as mãos ou é comprado com dinheiro. O Senhor está acima de tudo isso. O Senhor está acima de governos. O Senhor está acima dos senhores. O Senhor está acima de reis. Está acima de potestades e principados. Somente Tu tens o nome sobre todo nome. E é o Senhor que nós pertencemos. É o Senhor que nós adoramos. Porque não há nenhum outro encontrado nos céus e na terra digno como o Senhor, digno como Tu, Senhor Deus. Então nós queremos sim corresponder ao poder do alto. Nós queremos sim corresponder àquilo que o Senhor tem feito, Pai amado, neste lugar, nessa cidade, neste país, e está fazendo em vários lugares, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor pode fazer, Pai. Nós sabemos que o Senhor quer fazer, Pai. Aleluia. Santo Espírito, Então faz, Pai. eu me Então faz, Senhor. rendo ao Teu agir. Então faz, Senhor Deus. Faz conforme a Sua vontade. Faz, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus. Altares, Pai, que estão apagados, reacende outra vez, Pai. Senhor Deus, que seus filhos se disponham, Pai, a pegar as lenhas, Senhor Deus, e colocar sobre o altar. As lenhas que precisam ser queimadas também da frustração, Pai, da ansiedade, as lenhas da depressão, que sejam jogadas sobre o altar, Pai, que sejam queimadas, Senhor Deus. As lenhas da autoconfiança, da autossuficiência, Pai, sejam queimadas. As lenhas da frieza e da religiosidade, que sejam queimadas, Senhor Deus. Senhor Jesus, sabemos que o Seu fogo, Pai, Ele não apenas queima, mas Ele purifica, Pai. Senhor Deus, e que essa adoração, Pai, esse sacrifício de louvor chegue diante das Suas narinas como um cheiro suave, como um cheiro suave diante do Senhor, Pai, porque essa é a nossa adoração, uma adoração proveniente de um coração quebrantado e contrito, Pai. Recebe, Senhor Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode declarar algumas palavras de adoração, de louvor ao nome dEle, porque Ele é digno, querido. Ele é digno de adoração, de honra, glória, louvor, exaltação para todos sempre. E sempre, e sempre, e sempre. Aleluia. 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 Glória a Deus.